Venha compartilhar de nossos cultos. Terça-feira, Escola Bíblica. E às quintas e domingos, sempre às 7:30 da noite. Igreja Batista Chamas do Sinai. Avenida José Pereira da Cruz, número 697. Jardim do Vale 1. Você está ouvindo aqui pela sua Line FM em 91,7 o programa Obra Santa, com apoio da Igreja Batista Chamas do Sinai, com o pastor João Bedak. Glória a Deus. Nós vamos estar ouvindo agora uma porção da palavra de Deus. E você que tem uma Bíblia, por favor, abra comigo no profeta Jeremias, capítulo 51, verso 5. Está escrito assim: porque Israel e Judá não foram abandonados pelo seu Deus, pelo Senhor dos Exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel. Amados ouvintes da palavra de Deus, Deus, Ele não abandona os seus filhos, Ele não abandona a sua igreja, Ele não abandona a sua obra. Deus, além de não abandonar, Ele não te abandonou, Ele ainda trabalha 24 horas por dia para salvar as almas dos homens. O amor que Deus tem pelas almas é tão profundo, é um amor tão imenso, tão grande, que impulsiona Ele, enviando o teu Espírito com poder, com graça, para trabalhar na terra, para salvar as almas dos homens. Então Deus, Ele não abandonou você, e Ele não vai te abandonar. Ele vai trabalhar até nas últimas horas com a intenção de salvar a sua alma, de tirar você da situação que você se encontra. Ele vai cercar seu caminho, Ele vai levantar profetas, Ele vai levantar servos dEle, Ele vai levar a palavra dEle até você, como Ele está fazendo neste momento. Nós estamos entrando dentro de dezenas de lares agora, levando a palavra. Eu sou apenas um porta-voz de Deus, mas é o próprio Deus que está falando com você. Deus não abandona o homem. Escuta esse pequeno testemunho. Algum tempo atrás eu fui visitar um rapaz que estava no hospital, e ele já estava em fase final. Ele tinha poucos momentos de vida, poucas horas de vida, e eu cheguei do lado da cama dele. Ele olhou para mim e eu comecei a conversar com ele, e eu disse para ele as seguintes palavras: Jesus Cristo te ama e Ele quer salvar a sua vida. Ele olhou para mim, irmãos, com o olho assustado, e ele me disse: não, Jesus não me ama, Jesus não me quer mais, Jesus me abandonou. Eu falei: de forma nenhuma, isso é uma mentira. E ele disse para mim que algumas horas antes de eu chegar lá, ele falou para mim que Jesus tinha aparecido para ele e falado para ele
que ele tinha sido abandonado por causa dos pecados que ele estava cometendo, que ele tinha sido rejeitado pelo céu. Eu falei: mentira, Jesus não apareceu para você, foi o diabo que apareceu para você dizendo que Deus te abandonou, que Deus te rejeitou, porque Deus não abandona o homem, Deus não rejeita o homem contrito, o homem arrependido, não. Então, irmãos, o diabo apareceu para aquele homem em forma de um homem santo, dizendo ser Jesus, falando para ele que Jesus já tinha rejeitado, que ele não tinha mais perdão. E eu briguei com ele ali, irmãos, com o entendimento dele, querendo mostrar para ele que Jesus amava, que Jesus perdoava tudo que ele tinha feito e que Jesus queria salvar a alma dele. E até no último momento, irmão, a decisão dele foi: eu não quero Jesus, porque Jesus me abandonou. Então o diabo tem ganhado muito espaço na mente de muitas pessoas que estão na terra. Por causa de você viver na prática que você está vivendo, por causa dos pecados, muitas vezes o diabo chega até a mente das pessoas e diz: olha, você não tem espaço no coração de Deus, Deus não te quer, Deus rejeitou você, você é uma pessoa mau. Não acredite nesse tipo de mensagem, porque Jesus, ele veio para salvar o mais vil pecador. A graça salvadora, sabe o que ela faz? Ela tira o homem do mais profundo lamaçal de pecado e transforma a vida dele em uma nova criatura em Cristo Jesus. Então Jesus, ele perdoa, ele te ama, ele trabalha para resgatar a sua vida na condição que você se encontra. Abandono, Deus jamais vai te abandonar. Abandono, irmão, pode se entender como desprezo, rejeição. Eu não quero ele no meu reino. Isso não está no caráter de Deus. Isso não existe no perfil divino de Cristo, nem da pessoa do Espírito Santo. Desprezar você, rejeitar, não querer você no reino dele, isso é conversa do diabo, não tem nada a ver com Deus. Jesus Cristo amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele te ama tanto, Deus te ama tanto, que ele quer você do lado dele para passar a eternidade com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora eu gostaria de mostrar uma coisa para você em Jeremias, capítulo 17. Você vai ver que Deus, ele não abandona o homem. Ele não despreza o homem. Ele trabalha para salvar a vida do homem. Agora, o homem sim, ele tem essa característica de querer desprezar Deus, de querer rejeitar os assuntos divinos, de não querer saber da igreja do Senhor. Está escrito em Jeremias capítulo 17, verso 13 e 14. Olha só: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Está vendo aqui? Não é Deus que abandonou você. Não é Deus que desprezou, que negou o amor dele para você. Não. A Bíblia diz aqui, ó: todos os que o deixam serão envergonhados, e os que se apartam de mim
serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. São os homens que desprezam a Deus, são os homens que rejeitam a Cristo, são os homens que não assumem compromisso, que desprezam as Escrituras sagradas, são os homens que correm e fogem da presença de Deus. Esses, a Bíblia diz que terão os seus nomes escritos sobre a terra. Sabe o que significa? Os que cometem deslizes são considerados como aqueles que têm o seu nome escrito sobre a terra, em contrastes com tê-lo escrito sobre o céu. Escrito sobre a terra significa que seu nome logo desaparecerá. Está vendo? Os que têm o nome escrito no livro da vida, esses são de Deus e passarão a eternidade com Deus. Mas os que desprezam Deus, os que rejeitam as Escrituras, os que deixam de lado a igreja dele, não se importam, terão seus nomes escritos na terra, logo desaparecerão. Então está escrito aqui, no verso 3, o Senhor, ó Senhor, esperança nossa, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, e os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. No verso 14, ele diz assim: sara-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Tá vendo? Então, irmãos, nós temos que parar, analisar bem a nossa situação, se chegarmos a uma conclusão só: eu preciso de Deus, eu preciso me entregar a Deus, eu preciso voltar a Deus, eu preciso fazer uma nova aliança com Deus. Não deixe o diabo plantar na sua memória que você foi abandonado por Deus, não, porque foi você que abandonou a Deus, foi você que desprezou as Escrituras sagradas, foi você que abandonou. E a Bíblia diz que todos que se apartam de mim serão envergonhados. Se você não for envergonhado aqui na terra, você será envergonhado eternamente quando sair da terra. Voltando em Jeremias 51, verso 5, porque Israel e Judá não foram abandonados pelo seu Deus, pelo Senhor dos Exércitos. Olha a segunda parte: ainda que a sua terra esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel. A estatística hoje, irmão, diz que existe 40 milhões de pessoas afastadas da igreja aqui no Brasil. Pessoas que tiveram seus nomes escritos no livro da vida, que eram membros de uma igreja, que eram obreiros, diáconos, pastores, e de uma hora para outra eles abandonaram tudo e voltaram a viver o sistema mundano, o sistema corrupto, maligno, não aprovado pela lei divina. Então são muitas pessoas, irmãos, pessoas que abandonaram Deus, rejeitaram Cristo, desprezaram a pessoa do Espírito Santo e não querem nem saber mais de igreja e nem de Bíblia. Eles não querem mais saber. E se você for conversar com eles, irmãos,
Eles vão jogar a culpa no pastor, na irmã, no obreiro, no diácono, mas não vão assumir a responsabilidade que foi eles que abandonaram a igreja. Mas Deus ainda não te abandonou. Ele não desprezou você. Ele está trabalhando na sua vida e vai trabalhar até na última hora do seu momento terreno. Charles A. Spurgeon, uma de suas frases diz assim, entre todas as almas que hoje estão no inferno, nenhuma delas poderão dizer: eu fui a Cristo e Ele me rejeitou. Olha que palavra, irmãos. Os milhões e milhões de pessoas hoje que estão lá no centro da terra, no inferno, nenhuma delas poderão dizer: eu fui a Cristo e Ele me rejeitou, e Ele me abandonou, e Ele me desprezou. Porque Cristo não abandona, Deus não abandona. Ele trabalha para salvar as almas dos homens. Mas mesmo Deus sendo rejeitado, Ele continua amando. Mesmo as pessoas desprezando a igreja, desprezando a pessoa dele, desprezando as escrituras, Ele continua amando. Ele continua trabalhando na vida das pessoas com o propósito de salvar as almas dos homens. Em Romanos capítulo 5, verso 8, está escrito: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Está vendo? Deus, Ele traçou um plano de salvação para salvar as almas dos homens. Sabe aonde Deus está nesse momento? Em todos os lugares aonde há almas pecadoras. O Espírito do Senhor, Ele está nos pontos de tráfico. O Espírito do Senhor está nos pontos de prostituição, dentro dos bares onde há alcoólatras. O Espírito do Senhor está trabalhando nas mentes dos homens, usando a igreja, usando seus instrumentos para salvar as almas dos homens que estão perdidos. O maior objetivo da igreja e do Espírito Santo é a salvação de almas, é a missão mais importante que tem, pois a igreja é a única instituição que vai subsistir depois de toda essa era terrena, e só vai subsistir junto com a igreja aqueles que foram salvos. Então Deus está trabalhando em todos os lugares da terra. A sua onipresença, a sua onisciência está ativa. O seu amor é demonstrado de várias formas. A sua ação invisível é visivelmente vista pelos homens. E Deus deixa claro que o amor dele é expresso na terra e todos podem ver. Que Deus tenha misericórdia das nossas almas, que nós venhamos a enxergar esse amor, a entender esse amor, a aceitar esse amor, porque como diz em Jeremias 17:13, todos aqueles que se apartam de mim serão envergonhados e terão seus nomes escritos sobre a terra. Não queira ter o teu nome escrito sobre a terra. Queira ter o teu nome escrito
no livro da vida. Então, eu prego hoje, esta manhã, contra essa voz que você está ouvindo na sua mente, no seu coração. Deus não te abandonou. Deus não desprezou você. Deus não rejeitou você. Ainda que a sua terra esteja cheia de culpas contra o Santo de Israel, ainda que você esteja em pecados horrendos, ainda que você esteja preso na prática de coisas terríveis, Deus não desprezou você. Porém, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele ama as almas dos homens. E Ele vai investir, vai trabalhar, vai levantar a igreja dele em oração, intercessão. Ele vai levar pessoas até você para tentar te despertar desse sono profundo que você se encontra, para que você venha e se renda a Ele, e Ele possa salvar a sua alma. Jeremias 51:5. Porque Israel e Judá não foram abandonados pelo seu Deus, pelo Senhor dos exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel. Jesus te ama e quer salvar a sua vida. Vamos ouvir mais um louvor? Covardia, com Leia Mendonça. Jesus disse que nós faríamos obras maiores que as dele, porque ele ia para o Pai. E todo aquele que continua a obra de Jesus enfrenta as afrontas do inimigo. Eu sei que você tem enfrentado. E às vezes ele quer atingir um filho, uma família, os nossos bens, a nossa casa. Mas eu quero dizer para você que maior é o que está contigo, aleluia, e que nenhuma arma preparada contra nós pode prevalecer. Ai daquele que tocar